sobre esse tema, a esperança que nos sustenta. Nós vamos terminar hoje uma série de estudos que a gente vem apontando na direção da volta de Jesus. Esse tema, ele pode ser falado de várias formas, e essa forma eu tenho preferindo para trazer uma esperança. E essa esperança, ela produz algo, tá? A Bíblia diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E eu vou ler exatamente essa passagem, que é a passagem de Romanos, capítulo 5, verso 1. Sabendo, os irmãos, que toda vez que a gente passar a parte amarela, eu queria pedir que vocês lessem a parte em amarelo, tá bom? Então vamos ficar concentrados. Eu queria que a gente curvasse a fronte agora e fizesse uma oração, pedindo graça de Deus sobre esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sair dessa noite convictos, tranquilos e seguros da esperança que o Senhor nos propõe e que mova a nossa vida essa esperança, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos uma graça especial para os nossos entendimentos serem tocados em revelação, que haja luz do Senhor sobre toda a congregação, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ler, eu vou ler a parte amarela, vocês leem. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. O que é a esperança, irmãos? A esperança é muito confundida com expectativa. Você deseja sair daqui e comer um hambúrguer no McDonald's, você tem uma expectativa, um desejo, não é esperança, isso não é esperança. As pessoas normalmente confundem a expectativa com esperança, porque tudo que espera é esperança, nada disso. Estou esperando meu marido chegar e estou na esperança que ele chegue. Está errado, está na expectativa que ele chegue. A palavra certa é expectativa. E o fato de você ter uma esperança, muitas vezes a pessoa não sabe a importância da esperança no conjunto de motivações e no conjunto de construções da sua escala de valores. Ela fica passiva, ela fica parada, porque ela não entende o que é isso. Então, quando você espera algo específico, eu estou esperando a chegada, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo, você não está em esperança, é expectativa. A esperança, por exemplo, quero viajar amanhã, eu quero viajar amanhã, é expectativa. A esperança não é isso. A gente vai tratar rapidinho sobre a esperança como um elemento fundamental na nossa vida. E a própria Bíblia vai tratar de esperança e ela vai localizar a esperança do servo de Deus. Salmo 62, verso 5, eu leio a parte que não está em amarelo. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque diz o texto, Salmo 71, 5, pois Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então, ele construiu uma esperança, não confunda com fé, esperança em Deus. Esperança em Deus. Agora, o que acontece com o contrário da esperança, para você entender a esperança? O que é esperança, você vai entender quando entender o contrário. O que é desesperança? É o desespero, ou seja, é o desespero. O desespero é o medo generalizado, a esperança é a fé generalizada. Não é a fé específica, é uma confiança generalizada, chama-se esperança. A expectativa é outra coisa. O desespero significa, eu não sei o que eu espero o medo. O medo generalizado, o medo de ser assaltado, o medo de morrer, o medo de ficar sozinho, o medo de perder o filho, o medo da violência, o medo de animal, o medo de doença, tudo que é coisa, esse medo generalizado é um desespero e é o contrário da esperança. Por exemplo, se você tem um medo de um cachorro Rottweiler, toda vez que você passa ali, você vai entrar na casa de alguém e tem um cachorro Rottweiler muito brabo. Esse medo não é desesperança nem desespero, é um medo específico, então não é desespero. O medo específico é uma coisa racional e inteligente. Agora, o que é desespero? É quando você não espera mais nada, você não acredita mais, ou seja, só existe o caos.
Porque, na verdade, tem pessoas que não acreditam mais em casamento, não acreditam mais em felicidade, não acreditam mais na possibilidade, não acreditam no Brasil, não acreditam em ninguém. Por que essa pessoa ela pode ser pelo temperamento, uma pessoa que fala muito, uma pessoa que está em depressão, calada, tímida, mas não importa, essa pessoa está em desespero, porque ela perdeu a expectativa positiva de que algo aconteça. Só existe caos, casamento é caos, relacionamento é caos, Deus é caos, Brasil é caos, essa pessoa está em desespero. Só que as coisas não param aí. A esperança, ela tem seu ensino. E a esperança de um cristão, ela tem uma localização, ela tem uma raiz, ela tem um fundamento. Tem muitos versículos sobre esperança, mas eu não escolhi um monte de versículos, porque o objetivo não é sair dando metralhada de esperança. O objetivo é localizar a esperança. E nessa localização da esperança, a gente vai ler alguns textos. E eu queria que a igreja lesse todo o versículo, Romanos 12, 12, 1, 2, 3, já? Então a Bíblia diz, alegrai-vos na esperança. Então tem localização, a esperança tem um destino, tem uma forma. Mas a gente continua, Romanos 15, 4. Porque tudo, vamos lá, tudo que dantes foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, então você começa a ver, que disse o salmista, a minha esperança está em Deus. Mas quando a gente passa para cá, que já virou a cruz e nós estamos no Novo Testamento, você começa a ver que o salmista localiza a esperança. Primeiro ele diz que a esperança, ela pode trazer alegria sim, porque você não tá específica, mas ela traz alegria no geral, você vai entender. Depois ele diz que as Escrituras trazem esperança, as Escrituras sagradas. Mas nós temos uma situação em específico, que é a situação das pessoas que têm uma vida desesperançosa. O que acontece com essas pessoas que não têm esperança? Essas pessoas desenvolvem uma neurose de controle. As pessoas que não têm esperança desenvolve uma neurose de controle. Por que isso? Porque ela começa a ter medos de todos os tipos, então ela faz controles de todos os tipos sobre a sua vida. Uma farmácia gigantesca em casa, todo tipo de controle sobre os horários do filho, para onde vai, para onde não vai. Se o marido atrasa meia hora, começa a perder o controle daquilo. Qualquer situação, por exemplo, está subindo no elevador lá em Salvador, naqueles prédios altos para ir para o... Aqui também tem, né? Aí o elevador deu um defeito, a pessoa não consegue manter o equilíbrio, não consegue. E o fato de isso acontece porque ela está, em vez de ela estar vivendo, ela está controlando a vida. Lê do engano que ninguém controla a vida. Mas ela cria essa neurose de simular o controle da vida. Então ela tenta controlar a vida. E aí, quando ela está controlando o horário, o futuro, por exemplo, tem jovens que estão planejando aposentadoria. O sujeito tem 22 anos, está planejando aposentadoria. Por que estão fazendo isso? Porque eles querem dominar a vida não vai me aprontar surpresas. É um passo a cada meia hora. A vida para mim funciona assim, do meu jeito. Deixa que a vida te pegue. Isso é neurose. E a neurose causada pela falta de esperança. O jovem cresceu, os seus pais ou o seu ambiente não deu a ele um desenho favorável do mundo e da vida, então ele não tem esperança. Ele não espera. Então, não tendo esperança, ele quer controle para poder sujeitar os medos que ele tem. E esse é o problema, quem tem medo quer controlar. E aí você começa a ver uma frase aqui de Agostinho de Hipona. Eu não gosto de chamar de Santo Agostinho, porque santos somos todos nós, mas poderia chamar de Santo Agostinho sem problema. Mas o Agostinho de Hipona disse o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como são, e a coragem a mudá-las. Oxe, como é isso? Isso. A esperança, pois eu acredito que as coisas vão melhorar. Mas nessa proximidade de eleição, você viu muita gente dizer assim: nenhum dos dois presta. Quem riu ouviu, né? E quem ficou sério ouviu também. É verdade, o pessoal fala assim: nenhum dos dois presta.
Quem és tu, cara pálida, para adivinhar o futuro? A sua falta de esperança não projete nos candidatos. É um problema seu. Quem disse a você que vai piorar? Quem disse a você? Essa negatividade, é muito fácil você encontrar gente que se alinhe a você falar mal de alguém ou de alguma coisa. Ah, meu irmão, na hora que você estiver falando mal, rapidinho aparece alguém para se alinhar com você. Mas tente elogiar alguma coisa para você ver se não levanta alguém, pau. Por quê? Falta de... Mas olha lá, a indignação e a coragem, duas filhas. Eu estou indignado, eu não quero que as coisas funcionem assim, mas eu tenho esperança de melhorar, tenho a coragem de mudar. Então você vê que quando a pessoa não quer que as coisas continuem, ela se coloca com coragem para mudar. Por exemplo, sobre a minha saúde, né? Chegou um momento que eu contei aqui para vocês, e irmãos, essa semana aconteceu aquele dia mal. A Bíblia diz, não diz isso, né? Estar firmes para no dia mal. Como é que a Bíblia disse? Não disse? Para estar firme, como é que fala, Fernanda? Para estar firmes no dia mal. E havendo feito tudo, ficar firme. O dia mal chegou segunda-feira. Eu e Fernanda levantamos e tivemos que arrastar o corpo. Aí Fernanda usou aquela frase que não tem na Bíblia, vai na força do ódio, né? E aí, lá vai nós, arrastando, vai para a academia, moleque. E você leva-se aquela coisa assim. Mas por que a esperança de que você não vai chegar na velhice todo acabado para fazer uma coisa que você quer fazer? Eu quero servir as pessoas, mas não tenho saúde. Como é que funciona? Então eu pego o corpo e vem. Então, a esperança de estar bem lá me fez me indignar. A cama estava tão gostosa segunda-feira, irmãos. Você sabe como é que é isso, né? Então, não pense nisso, não, que é pior. Romanos 15, verso 13, a gente começa a pensar algumas coisas de forma mais clara, porque a ilusão, a esperança, ela não é ilusória e nem utópica. A esperança, ela é uma frase mais ou menos assim: as coisas têm que melhorar, porque existe um Deus controlando esse universo. Você não sabe o que é, mas sabe que tem. Você sabe, e aí é que está, onde eu estou começando a fazer a entrada para a direita dessa palavra. Isso aqui estava genérico, agora eu vou ser bem específico agora. O cristão que conhece ao Deus que ordena o universo, cristão que conhece o Deus que ordena o universo, ele diz de forma intuitiva, não clara, ele diz assim: não, rapaz, as coisas vão melhorar. Meu casamento vai... Ele está sempre dizendo, não com a boca, dentro da sua cabeça ele está dizendo, vai melhorar. Eu sei que vai melhorar, eu sei que Deus tem algo melhor. Ele não está pensando conforme o discurso do G1, da Rede Globo, da TV. Não está pensando isso, ele está pensando com o pensamento próprio de uma coisa que ele sabe, mas ele não precisa ficar declarando. É uma intuição espiritual a esperança. Já a fé, não. A fé tem um texto bíblico e tem uma pessoa. Você crê no que está escrito, você crê no que Jesus disse, você crê numa palavra, você crê na oração que foi feita por você. Isso é fé. Esperança é genérico. Eu olho assim e falo assim: rapaz, Jesus volta. Eu tenho certeza que Jesus volta. É uma certeza de fé. Mas tem uma expectativa, eu anseio pela volta. E quando vai cantar, a igreja... O que é isso? É fé? Não, é esperança. Eu estou cantando uma esperança que me envolve numa fé que eu tenho. Então você vê como as coisas são bem desenhadas. Romanos 15, 13, toda a igreja vai ler. 1, 2, 3, já. Em crença, para que abundeis do Espírito Santo. Deus quer que você tenha esperança e não somente fé. Fé, na palavra, esperança é a fé genérica do cristão. Por exemplo, Romanos 8, 24. Porque em esperança, ora, a esperança que se vê, porque o que alguém vê, como esperará? Leia 25. Então você está numa esperança de algo que virá, só que não disse a hora, mas você sabe que virá. Então você tem uma fé no que ele disse e uma esperança na espera. Então você está nesse esperançar de alguma coisa boa. E eu ainda não disse o quão boa vai ser a sua vida, mas fique tranquilo, eu vou dizer.
Gálatas 5,5 diz, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então agora já começo a tangenciar o quê? Há uma esperança para o cristão. O cristão, ele é a única classe no mundo, e né, só tem o cristão, o discípulo, pronto, o discípulo. O discípulo é aquela pessoa que, por praticar a palavra e por crer na palavra, ele tem uma esperança fundamentada no Deus da esperança, e a sua vida está garantida e segura. Ele tem essa fé e esperança. Então ele acorda de manhã, por exemplo, foi pregada a palavra, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados enquanto dorme. Você hoje deita e fala assim, obrigado, porque amanhã de manhã, quando levantar, eu não vou nem trabalhar, eu vou para a obra missionária. Você vai para a obra missionária. Josi, que disse aleluia, que eu ouvi daqui, ela vai para a obra missionária na Toyota. Então ela vai para a obra missionária na Toyota, porque salário, que é salário mesmo, já está garantido. Por quê? Porque o Senhor dá. Então você tem uma esperança mais do que simplesmente uma fé. Creio na Bíblia, tem uma esperança naquilo que, no amanhã. Efésios 2,12 fala que a gente estava separado naquela parte amarela, fala, não tendo esperança em ser Deus do mundo, que é exatamente o que acontece com as pessoas que não têm ao Senhor. O que acontece também com quem não tem o Senhor, queridos? Tem versículo na Bíblia para isso, mas o objetivo não era falar isso. É mostrar que o ímpio não tem esperança. Meu irmão, o que o ímpio quer? Só tem uma coisa para o ímpio, não morrer. O ímpio só quer não morrer, porque não tem o que ele esperar. Ele vai esperar a vida após a morte? Se ele não acredita na vida após a morte, e nem vive compatível à vida após a morte, ele não vive com fé, nem com esperança, então o único jeito dele é esticar a vida dele, não tem mais nada. É a única coisa que ele tem. Éramos todos nós assim, mas como nós, diz a palavra de Deus, que nós não tínhamos esperança lá, mas nós temos, Colossenses 1,5 diz qual é essa esperança. Por causa de quê? Da esperança que vos está reservada nos céus. Irmãos, a Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, você é igualzinho a pessoa antes de você se converter. Você espera Cristo nessa vida. O seu planejamento de vida é para aqui. Você é miserável. E não foi eu que disse, não. Foi Paulo que falou. Tu é miserável. Porque a esperança nossa é lançada para a eternidade. E aí vem Tito, 3 versículos no livro de Tito. O primeiro fala em esperança da vida eterna. O segundo fala aguardando a bem-aventurada esperança. E o terceiro fala herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, quando você entregou sua vida ao Senhor e você nasceu de novo, você começou um estudo bíblico que lhe diz que você tem vida eterna. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então você pertence agora a uma eternidade, você está na dimensão da eternidade. Mas vamos supor que alguém aqui não creia mais nisso. Se não crer nessa verdade, também perde a esperança dessa verdade. Para você ver a importância. Então, você pode estar vivendo a sua fé, mas você simplesmente, você está crendo em Jesus, mas não está crendo na eternidade. Então, a perda da fé certa faz com que você perca a esperança. E essas coisas são muito claras. Eu queria que eu vou ler o texto, vocês vão ler a parte amarela. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E Ele é puro. Qualquer que tenha esperança. Então você é formado, moldado, cresce, mantém a esperança e aí você exerce um controle. Eu coloquei essa figura do leão aí, como essa figura mostra claramente o rei dos animais, tá tranquilo com o seu reinado, com o seu governo. E é assim que você vê naquelas filmes da National Geographic, o leão na tranquilidade. E eu coloquei uma frase assim, uma frase minha mesmo, quando tudo sai do controle, nada sai do controle. Quando tudo sai do... O leão está ali, tudo sai do controle. Não, nada sai do controle. Essa frase eu coloquei, e essa figura para você, eu vou falar 6 coisas que na história bíblica, mostram que Deus vai sempre muito além daquilo que a gente imagina. Quando você pensa que saiu do controle, nunca saiu do controle, querido. Nunca saiu do controle. A primeira é essa aqui, ó. A primeira é essa aqui.
Simplesmente nós temos, está tocando aqui, nós temos aqui que Deus criou um jardim perfeito. Deus criou um jardim perfeito, e parece que Deus foi pego de calça curta, porque nesse jardim perfeito, deu errado. Deu errado que aquele homem caiu. O lugar era perfeito, o homem era perfeito, o acesso a Deus era perfeito, mas esse homem caiu. O que Deus fez? Deus levantou um outro Adão. Então, se o primeiro Adão teve a falha, Deus agora... Você vai ver que eu estou no controle. Deus levanta um outro Adão, muito mais poderoso do que o primeiro Adão. Ou seja, a história deu errado? Não, nunca dá errado, porque Deus reverte aquela história para um ganho maior do que a previsão da primeira história. O primeiro Adão podia ser uma pessoa de ótimo relacionamento com Deus. O segundo Adão é alguém que está do lado, à direita de Deus. Então é outro nível. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com essa história de Abraão. Abraão, ele está olhando, Abraão, homem idoso, olha as estrelas, mas a Abraão mesmo foi dado um só filho. Ele disse assim: eu vou te dar um descendente. Mas se para Abraão, um homem que Deus chamou, Deus deu um descendente, na verdade, Deus estava nas estrelas mostrando para Abraão aquela outra foto ali, uma multidão que a Bíblia diz que através de Cristo Jesus vem a descendência como a areia do mar. Ou seja, não é um filho, é algo muito maior do que isso. Quando Deus chama um homem lá da Mesopotâmia para dar um filho a ele, na verdade Deus chamou um homem da Mesopotâmia para dar toda a descendência de Jesus para aquele homem. Alguém diz: ele é um fracassado, só tem um filho. Não, ele não é um fracassado. Ele tem desse filho, na verdade é Cristo Jesus, e tem toda a descendência da terra. Mesma coisa essa nação. Ali tem uma pequena foto, de um filme, é claro, mostrando a chegada de Jacó no Egito. Quando ele desceu para o Egito, naquela foto pequena, nós temos ali 72 pessoas, ou 70 almas que descem para o Egito. 70 almas descem para o Egito. 430 anos depois, saem do Egito 2 milhões de pessoas. Quer dizer, se aquele povo vai para o Egito e se torna escravo, pois Deus tira aquele povo dali, e onde eles se tornaram escravos, na verdade eles se tornaram uma grande nação, o povo de Deus, o povo de Israel. Ou seja, o que eu quero mostrar com essas coisas? Vou mostrar mais 3 gravuras, assim, são digamos, gráficas, representações gráficas, de como Deus lida com cada situação, e situação na minha, na sua, na nossa vida. Mas essas situações, por exemplo, aqui, nós estamos naquela gravura pequena, o povo pedindo um rei a Samuel. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 8, que chegaram para Samuel e falaram assim: dá-nos um rei. E aí a Bíblia diz que isso pareceu muito mal aos olhos de Samuel. E aí ele chega para Deus, isso não era o que Deus queria, e ele chega para Deus e fala assim: dá-lhes um rei, mas diga para eles a lei do rei. Mas ele falou uma coisa forte, ele disse: dá um rei para eles. Não foi a você que eles rejeitaram, foram a mim que eles rejeitaram. Mas, irmãos, Deus perdeu. Eles rejeitaram a Deus e Deus ainda deu o rei. Não, calma, irmãos. Quando Deus deu um rei, que no caso foi Saul, Deus estava levantando a monarquia de Jesus Cristo de Nazaré, o reino eterno de Jesus. Então não há uma chance de você ver uma história de José, que eu não coloquei aí, me lembrei, tem tantas histórias. A história de José. Deus dá um sonho para José, José conta o sonho e cai no buraco. Aí Deus fala: aguenta aí que eu já entro em ação. Tira ele do buraco e põe no trono do Egito. Paulo começa a matar todos aqueles homens, bota na prisão, perseguir. Aí ele fala assim: você é doido, Aparece para ele, para o próprio Saulo: você me persegue, você é maluco, rapaz? E puxa o camarada, e ele se torna o principal apóstolo do Senhor. Quer dizer, a história, como Deus está lidando com essas coisas, é sempre de maneira que no final a gente vai ter um desfecho em que Deus sempre triunfa. Então, lá no caso do rei, eu coloquei essa gravura, evidentemente eu escolhi uma gravura qualquer, para mostrar o reino de Jesus. Apocalipse 11:17. O reino passou a ser do Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E agora mais uma gravurazinha. Por exemplo, Deus escolheu um povo Israel, já falei disso, e esse povo não foi fiel.
tirou eles do Egito. Eles pediram doações ao povo do Egito, o povo do Egito deu, era ouro pra caramba. No entanto, só porque Moisés ficou 40 dias lá em cima, eles fizeram um bezerro de ouro e disseram: esses são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Imagine a basófia, imagine a afronta. E nesse sentido aí, o que Deus fez? Então Deus escolhe um povo, o povo rejeita Deus, Deus fracassou de novo. Pois Deus escolheu um outro povo e encheu toda a terra com a glória dele através desse povo, homens de toda tribo, língua, povo e nação, uma multidão que ninguém pode contar. Ou seja, não há uma história que dê errado. Se Deus está envolvido na história, vai dar certo. E essa é a última história. Ali tem um Bafomete ali, para quem conhece esses gráficos aí, já sabe o que é, né? O Bafometezinho, o bicho ali, né? O bicho ali, o Bafomete é o símbolo do satanismo, né? É aquele bode, símbolo do satanismo, está ali, eu botei ali pequenininho. Não adianta estar repreendido, porque é só uma gravura, fique tranquilo, tá? E está aqui na feia que eu coloquei, então já está repreendido por implícito, né? Mas o que eu quero dizer, o Bafomete ali, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O que aconteceu com essa gravura? É a última que eu coloco aqui. Por o homem entrou o pecado no mundo, por meio do pecado a morte. Logo a morte passou a todos os homens e todos pecaram. E a Bíblia diz que vocês estavam mortos em delitos e pecados, dos quais outro tempo andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera no filho da desobediência. Na última eleição, quando alguém ganhou aqui, um candidato aqui na queimadinha ganhou. Não, vou falar. Quando ganhou aqui, liberou droga geral aqui. Liberou droga geral. A galera fez um festeiro aí, aqui na queimadinha, foi droga de tudo que foi jeito. Depois a polícia entrou, matou numa rua todinha, 5 pessoas, ninguém ficou sabendo. Irmãos, as coisas do pecado são assim. Satanás pinta os canecos. Ele quer mesmo que jogue droga e que a polícia entre e mate mesmo. Porque ele veio aqui para matar, roubar e destruir. Vai acabar essa eleição aí, qual o interesse de que haja uma festa e muita gente morra e muita gente se entregue aos prazeres? O interesse dele é esse. O mundo jaz no maligno. Mas apesar de Deus saber que isso aconteceria com a queda, por meio de um outro homem, Jesus, ele estabelece o seu reino, culmina a vitória do reino e ainda vai prender Satanás e os seus anjos no inferno e vai julgar a terra. Ou seja, não existe uma história que seja tão complexa assim, que a gente possa dizer que as coisas estão dando erradas. Então agora eu começo a terminar esta palavra. Escuta isso. Você não pode ser uma pessoa sem esperança. Porque se você é uma pessoa sem esperança, você é uma pessoa segundo o mundo. A história nunca vai dar errado para o servo de Deus. Não quero dizer com isso que você não pagar o boleto, Deus paga, não é isso. Eu quero dizer com isso o seguinte, que há uma história sendo construída e você está na história que já deu certo. É claro que a pessoa pode dizer, eu pulo do barco, dou uma voltinha na micareta e volto para o barco, está tudo certo. Tente. Quando tu pular do barco para chegar lá fora, será que alguém lhe deixa voltar? Porque a Bíblia diz, se pecarmos voluntariamente, já não resta remissão de pecados. Porque aquela pessoa que é servo de Deus, ele está na história de Deus. Ele está na história que ainda que aconteça um revés, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Se ele diz que tereis aflições, ele não disse, no mundo tem aflições. Ele não disse isso, ou seja, o mundo tem aflições, mas a gente está incólume. Ele não falou isso. Ele fala, você, Sérgio, no mundo vai ter aflições. Guida, você está poupado até o final do ano. No mundo tereis aflições, Sérgio. Então, o Sérgio vai ter aflição. É uma promessa, uma certeza. Mas só que, mas eu venci, ele completa, mas eu venci o mundo da hora. Ele completa no próprio versículo. Então, a esperança que o Senhor lança para você, no caso de tudo que nós lemos e estudamos, é muito certa. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, você pertence a Jesus, a história está correndo e há um fim desta história, e o fim para você significa a volta de Jesus para julgar a terra e você reinar com Ele. Esse é o destino. Quem não crê nisso, não tem esperança. Eu creio que Jesus morreu, mas não creio que Ele vai voltar. Não tem esperança.
Quem crê que vai passar pela grande tribulação, também não tem esperança. Presta atenção, quem crê que vai passar pela grande tribulação, não tem esperança também. Porque ele fica, rapaz, meu Deus, tomara que Macron não seja. Ai, graças a Deus que não tem anticristo. Graças a Deus. Tem a ideia de que tem anticristo? Não. Então Jesus não vem agora. Micareta. Né? Bazinho. Aí pecado. Porque eu não preciso me arrepender agora, Jesus não vai voltar agora. Ou seja, e aí ele fica mais com desejo de não passar pela grande tribulação do que desejo de Jesus voltar. Meu Deus do céu. Ele prefere não passar, ele luta, ele crê, ele não quer passar pela grande tribulação. Então ele fica pegando notícias de escatologia para evitar que o inimigo venha cortar os dedos. Você viu que eu coloquei lá no Gaga essa semana? Cortaram os dedos do missionário, para ele, você viu lá, foi? Cortaram as mãos, cortaram o camarada todo em sangue. Pergunta para ele se ele vai negar Jesus. Ele fala, você tem as últimas palavras? Fale para essas pessoas de Jesus. O camarada tem uma esperança. Ele aceita isso. Então, mas a pessoa, quem não tem esperança na volta de Jesus, quem não tem esperança que a vida vai melhorar, ele vive um caos. Eu quero dizer para você um texto bíblico que coloca a sua vida guardada no Senhor. O cristão, ele foi chamado para ser guardado e protegido. Você está protegido nas mãos do Senhor. Eu vou passar esse texto bíblico e você vai ler esse texto bíblico todo. Vamos ler esse texto bíblico de Isaías 49:15. Acaso, vamos lá. Pode uma mulher ainda que esta viesse a se esquecer dele, olha o que Deus está te dizendo. Ele está dizendo que no mundo vai ter aflição? Tá. Ele está dizendo isso aqui para você? Muitas são das aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ou seja, não há engano. A questão é que Jesus não só vai voltar, como você vai reinar com Ele. A Bíblia diz exatamente isso. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel. Mas se o, como é que diz? Se o, não sei o que, com Ele reinaremos. Espera aí, esqueci agora. Se o, 2 Timóteo 2, esqueci agora o final do versículo. Espera aí, 2 Timóteo 2, diz assim, aqui, fiel essa palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, aí ferrou. Ele não vai, não, fique tranquilo, que não, Ele nega você também. Mas se formos infiéis, não, aí Ele não consegue. Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Há uma promessa para você, meu amado. A promessa de que Jesus volta, de que enquanto Jesus volta, o mundo piora e você não piora, porque você tem aflições como todo mundo, mas o Senhor livra você de todas as aflições. As coisas deterioram, mas nas palmas da mão você está guardado. Aqueles que acreditam em grande tribulação, deixe eles passarem perto da grande tribulação. Não discute isso não, tá? Chegar numa igreja, num lugar lá, passe você, filho, fique tranquilo que eu já estou resolvido. Desse jeito, você está resolvido, você não está discutindo isso. O que você está é guardado na promessa do cuidado do Senhor. É isso que importa para nós. Não importa para nós os detalhamentos, como eu falei aqui, tem 3 pessoas que eu emprestei um livro, eu disse, você não encontra uma pessoa que diga aqui o versículo, que o anticristo tem que vir, o tempo tem que restaurar, porque não encontra, você só encontra se você estudar o dispensacionalismo histórico, e está todo mundo pregando dispensacionalismo histórico, todo mundo, ou seja, está todo mundo propagando o medo do anticristo. Cadê a esperança na volta? Cadê? Cadê o desejo de que ele volte? Ele não vai voltar mesmo, porque os sinais não se cumpriram, ainda falta, e aí, pum, ele aparece. E todo mundo que está esperando o anticristo aparecer, o templo, a bezerra vermelha, a Aline fala mais, fica, todo mundo fica. Não é essa Aline daqui não, é a outra. A Aline lá de Israel. Fica lá ouvindo lá e perde o relógio de Deus. O relógio de Deus é, eu tenho uma esperança,
eu vivo sob proteção, eu vivo aguardando, eu vivo esperando o meu Senhor, e eu vou reinar com Ele. O resto é conversa, irmãos. O Senhor eu vou pular um texto aqui, colocar esse aqui, ora, vamos ler? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o que poder que nós opera. A Ele a honra, a Ele a glória na igreja pelos séculos dos séculos. Ou seja, Ele não tem dificuldade de te abençoar quando todo mundo está mal. Ele não tem dificuldade de todo mundo estar atribulado em inflação, de preservar a sua vida. Ele não tem nenhuma dificuldade. Está lá o Egito todo pegando a praga, está lá a terra de Gósen sem praga. Está lá, a Bíblia diz que 3 anos a seca rolou na terra de Israel, e Elias comeu como? Ele foi comer na viúva de Sarepta, porque Deus tinha provisão para o servo do Senhor. Não existe dificuldade que o Senhor não tenha provisão para você. Não existe enfermidade que o Senhor não tenha para você cura. Não tem dificuldade que você perca a esperança, irmão. A esperança é: os meus dias serão melhores, a minha família será melhor, o meu marido será melhor, a minha esposa será melhor. É uma confiança num Deus que constrói história, que controla a história e que coloca você dentro da história. É isso que funciona. Essa esperança em um Deus que está fazendo o melhor. Agora, não é uma questão de você crer que se eu orei por você, você fica curado. Não é isso. É uma questão de crer sempre que a sua vida vai melhorar. E eu termino fazendo uma pergunta para você. Uma pergunta. Dias atrás, uma pessoa falou uma palavrinha para mim, pessoal, só que eu não vou dizer o nome, é claro, ou o santo ou o milagre. Se eu disser o santo, não vou dizer o milagre, então eu prefiro dizer o milagre sem o santo. A pessoa falou uma frase assim: rapaz, envergonhado, porque eu não criei no que Deus ia fazer. Deus ia fazer algo na vida de outrem, e essa pessoa não creu, e mandou uma frasezinha assim: eu envergonhada por não ter crido. Eu achei muito legal, porque, veja só, não havia esperança de que as coisas seriam melhores. Porque promessa não é promessa, é uma esperança. Você, levante sua mão aqui agora. A sua vida tem sido como a vereda do justo, brilhando aos poucos, porém, mais e mais brilho do Senhor, mais e mais bênção na sua vida. Vou fechar os olhos para você levantar sua mão, e eu também não vou ver quem não levantar. Fechei os olhos. A sua vida tem sido um contínuo crescente de bênçãos, de conhecimento do Senhor, uma evolução na presença do Senhor. Levante a sua mão, se sim, pode levantar a sua mão. Então baixe sua mão, que eu não vi ninguém, então não vou acusar ninguém. Pronto. A verdade é que o Senhor chama todo mundo para crescimento, para melhoria, para bem. Eu tenho para vós pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor diz isso. O nome disso é esperança. Quais são os pensamentos? Aí você tem que andar com Ele, que Ele vai lhe revelar. Mas você tem que começar a andar com Ele, e andando com Ele, você vai descobrir que o seu futuro está escondido e garantido em Cristo Jesus. Amém? Em 15 dias, Danilo e Tâmara casam. Vocês têm 15 dias para curtir e ficar nervoso. Não tem, vocês têm que ficar nervoso. E, por favor, os dois chorem no dia aqui, tá? O que eu quero dizer com isso? Vocês, em 15 dias, vocês vão avançar em direção a algo melhor. Quando virar naquela quinta-feira, chegar na sexta-feira em casa, vocês vão olhar e falar: rapaz, quem éramos nós? Rapaz, há tanto... Aí começa a olhar para trás e dizer: meu Deus, minha vida como tem mudado, né? As coisas tremendas. Domingo fui comer um hambúrguer, honrando aqui a irmã de Júnior. Cheguei lá, encontro a Mari e Elias, e aí sento ali com aquela família linda, e ele fala assim para mim, ela fala assim: quanto tempo você tem de batizado? Eu falei: vou fazer 1 ano em dezembro. 1 ano? Não acredito. 1 ano? Não acredito. Só 1 ano? Parece que tem 5 anos aqui na igreja, 5 anos de fé. E aí eles começam a contar como as coisas têm acontecido de modo progressivo. Então eu olho para essa igreja aqui de cima e eu digo: rapaz, sua vida deu marcha ré quando me diz. A pregação todinha, ela está me ouvindo e sorrindo. Assim. Por que será? Porque está com a chave da casa? Não, porque a vida dela tem sido assim. Ela um dia desse me cutucou assim: você está sabendo que eu estou trabalhando com o Fabrício?
Estou sabendo, você está atrapalhando com o Fabrício, né? Brincando com ela. E ela está assim, pá, e a vida dela tá, a vida do Erivelton, né? Cada um de vocês crescendo, isso é esperança e certeza de que o seu futuro está escondido, garantido em Deus, e você se apega a essa esperança, porque Jesus chamou você para essa esperança de certeza de dias melhores a cada dia. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor por isso. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Hoje a gente vai agradecer ao Senhor pela esperança. Agradecer também, irmãos, pelo relógio que foi colocado ali, 21 e 26, aí o relógio de Sniles chega, aí eu pulo os versículos e cumpro o horário, tá? A gente vai lutar aqui para acabar a celebração com 1h30, vamos lutar, o relógio vai lutar com a gente aqui. Mas vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor pela essa esperança. Agradecer não é pelo que Ele fez, é pelo futuro que Ele vai fazer. O que Ele fez é gratidão pelos seus atos, mas a esperança é a certeza de que a nossa vida está caminhando de melhor a melhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela bondade do Senhor. Tua palavra até diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia, certamente que a bondade, isso é esperança, Senhor, a esperança que o Senhor nos legou, o Senhor plantou essa esperança em nosso coração, uma esperança que é em todas as coisas, Senhor, uma esperança dos meus netos, uma esperança dos meus filhos, uma esperança do casamento, uma esperança na saúde, uma esperança, Senhor, que a gente vai te servir melhor amanhã, uma esperança que os nossos amigos continuarão sendo amigos, crescerão, melhorarão, uma esperança, Senhor, de que tudo aquilo que está acontecendo e que dói, será, Senhor, consolado e provido pelo Senhor no futuro. Muito obrigado, Senhor, pelas provações. Como a tua palavra diz que elas produzem a paciência, a experiência produz a experiência produz a esperança. Senhor, toma os nossos corações e enche de esperança, meu Deus. Eu quero, Senhor, orar por aqueles que por acaso, Senhor, perderam a esperança em algo, perderam a esperança em alguém, perderam a esperança na humanidade. Coloca a mão no seu coração agora que eu vou orar por você. Perderam a esperança na amizade, perderam a esperança na saúde, perderam a esperança, Senhor, em alguém, perderam a esperança de falar novamente com alguém, perderam a esperança de ver um ente querido, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, e pedir, Senhor, Tu que estás aí no futuro, Tu que estás aí, Senhor, onde nós não sabemos que é, mas sabemos que Tu aí estás, Senhor, aí onde Tu estás neste futuro, Senhor, traz para os corações agora a certeza de que o Senhor está aí, e se o Senhor está aí, Senhor, esta esperança está aqui dos corações hoje, Pai, em nome de Jesus, aquele que, Senhor, confunde, meu Deus, fé com controle, meu Deus, cura agora esta debilidade de fé, Senhor, por falta de esperança, o Senhor põe esperança no coração, se o Senhor, que não haverá nenhum controle que seja mais poderoso do que o Teu poder de prover todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, cura a debilidade de fé, cura, Senhor, a preguiça, Senhor, daqueles que não estão se movendo por falta de esperança, porque não acreditam na capacidade de produzir, na capacidade de se esforçar, não acreditam que eles agindo as coisas vão mudar. Senhor, infunde-lhes esperança essa noite, para que ela gere, Senhor, esta certeza de que através das mãos dos Teus filhos, o Teu poder se manifestará e transformará as coisas, transformando casas bagunçadas em casas arrumadas, em filhos desordenados e em filhos obedientes, transformando o Senhor e colocando ordem para a glória do Senhor, Pai. Eu oro pelos lares hoje em nome de Jesus, pelos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida ricamente.